Bom dia, oitavo ano. Vamos para a nossa aula de hoje. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho no fundo, é porque o ventilador hoje tem que estar no máximo, porque hoje está fazendo pouco calor. O professor de vocês está derretendo. Mas, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. A segunda aula de Revolução Industrial. A gente fecha hoje a matéria. Também na aula de hoje vou falar o dia da prova e a matéria da prova e explicar mais ou menos como a gente vai fazer. Eu pretendo, na nossa próxima aula, dia 26, dar uma revisão para vocês. Mas vamos tocar no assunto quando a gente acabar a matéria. Passei para vocês para casa, para vocês assistirem, fazerem um resumo de no mínimo 15 linhas sobre o que vocês entenderam da sociedade que o filme Tempos Modernos apresenta e por quê. Tempos Modernos é um filme de comédia feita pelo gênio da comédia, o Charlie Chaplin. Ele é contemporâneo do final do que a gente chama de segunda etapa da Revolução Industrial, que já é ali na virada do século XIX para o século XX, mas ele consegue, de uma maneira cômica, pegar muito bem o que foi esse momento da Revolução Industrial, a transformação que esse momento trouxe. E ele traz uma visão da vida do trabalhador. A gente vai ver isso na vida das cidades, na aula de hoje. E é interessante como ele apresenta os problemas que os trabalhadores começaram a ter por causa da vida industrial. Acho que, para mim, uma das cenas mais engraçadas é quando ele continua a repetir o movimento de trabalho mesmo fora do trabalho. Ele faz de uma maneira cômica, mas isso acontecia. O esforço repetitivo de uma mesma função fazia com que a pessoa demorasse a parar aquilo. O corpo, o músculo, se acostumava, e o esforço repetitivo trouxe diversos problemas de saúde que antes não se tinham, porque não se tinha um ritmo de trabalho que a Revolução Industrial trouxe. A Revolução Industrial, ela possibilitou que as pessoas pudessem produzir mais, de uma quantidade muito maior do que se tinha antes, mas também acabou tendo uma mudança na questão da carga de trabalho. A carga de trabalho da Revolução Industrial acabou sendo muito maior, porque como se podia produzir mais rápido, os industriais eles queriam mais produções para otimizar esse tempo, só que não necessariamente estavam se importando com a saúde das pessoas. Os impactos da Revolução Industrial. Com o passar dos anos, as transformações da Revolução Industrial se expandiram por diversos países europeus e posteriormente por outros continentes, como Ásia e América. Muitos países passaram a ter indústrias e estabeleceram novas relações de trabalho, principalmente por causa da implantação do capitalismo industrial. O que seria isso? Sistema econômico que passou a vigorar a partir da Revolução Industrial. É caracterizado pela divisão de sociedades em classes de operários e burgueses, pela economia voltada ao lucro e ao livre mercado. Ou seja, o capitalismo que existiu desde o início lá da sua implantação com o liberalismo, vem nesse momento passar por uma transformação que faz com que a sociedade possua um meio de produção maior, o que cria também mais postos de trabalho, porque essa máquina industrial precisava de mais gente. Se tinha mais gente,
E com o tempo, a sociedade se dividiu entre os burgueses, que são donos dos meios de produção. O que são meios de produção? São os trabalhos. Os burgueses seriam os patrões. E os operários. No caso, os trabalhadores em geral. Aqui, eles botam como entre burgueses e operários, mas não acabou o meio rural. Ainda tinha fazendas. Só que a concentração virou a indústria. Fazenda ok, existe, tem que se produzir alimento, afinal de contas, mas vamos dar foco às indústrias. E a economia era voltada para aumentar os lucros, o que nisso acarreta certos problemas para os trabalhadores, e o livre mercado. O que é o livre mercado? O Estado não interfere no mercado. Como assim? O governo, ele funciona, ok, é ele que manda no país, só que ele não iria interferir na economia. Ele deixaria a economia funcionar da forma que tem que funcionar. E vocês se regulam, vocês dizem o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Eu, o governo, não vou interferir. A única coisa que eu quero é que vocês paguem os impostos e aí eu deixo vocês no canto de vocês. Essa era a ideia do governo. Uma das principais consequências da Revolução Industrial foi o estabelecimento de uma nova estrutura social dividida basicamente em duas classes. Eu já expliquei, operários e burgueses. Operários trabalhadores, que vendiam sua força em troca de salário. Burgueses, aqueles que tinham controle dos meios de produção, ou seja, quem pagava os salários. A vida nas cidades. A Revolução Industrial criou postos de trabalho nas indústrias. Assim, boa parte da população dessa época deixou o campo para viver no meio urbano. A gente viu a questão do cerceamento de terras rurais, de que as pessoas estavam perdendo o seu meio de sustento no campo e tinham que procurar as cidades para se sustentar. Também teve a questão, além disso, de que como as cidades estavam se desenvolvendo, elas começaram a precisar de mais serviços, mais pessoas trabalhando dentro delas. Isso atraiu a atenção das pessoas que começavam a ter problemas financeiros, problemas de sustentar a família. Então, naturalmente, o desenvolvimento das cidades chamou pessoas para elas, fazendo assim com que a concentração de população saísse mais do rural para ir mais para o urbano. Só que as cidades não foram feitas, as cidades que existiam na época não foram feitas para receber tanta gente. Então, acabou tendo um fluxo constante de pessoas indo para as cidades, mas elas não tinham capacidade de comportar tanta gente, fazendo com que as cidades ficassem lotadas e sem espaço para todo mundo. E quando eu digo espaço, estou falando de casa mesmo. Não se tinha moradia para todo mundo quando começou esse movimento de pessoas saindo do campo para ir para as cidades. Então, muitas famílias acabaram ficando sem casa. Ou se tinha casa, era uma casa muito apertada. Por exemplo, para uma família que, na média ali da época, uma família de um número normal seria uma família de 7 pessoas. Professor, 7 pessoas? Mãe, pai e 5 filhos. A média de filhos das famílias dessa época era grande. A média de filhos por família começou a diminuir depois da Revolução Industrial, em que o custo de vida ficou diferente, porque a lógica de se ter uma família grande antes tinha muito a ver com a vida do campo. Na vida do campo, as crianças ajudam no trabalho do campo e vão ajudando cada vez mais conforme vão ficando mais velhas. Então,
era interessante para as famílias dessa época terem vários filhos. Apesar de que a saúde em si não era muito boa. Infelizmente, nessa época, a gente tem um grande número de mortalidade infantil. Por a saúde não ser boa, as crianças acabavam, muitas delas, falecendo muito novas por causa de doenças que hoje pra gente é tranquilo cuidar. Mas naquela época era um problema. E quando essas famílias grandes, que eu tô falando aí 7 pessoas, é uma família, na época, podia até ser pequena. É médio para pequeno, porque tô contando só com 2 pais e 5 filhos. Porque geralmente, daí varia de país para país, mas na maioria dos países europeus, os avós também moravam com a família. Então, aí você de 7 vai para 9, talvez vai para 12, hein? Fica complicado quando vem para a cidade. Porque a cidade tem um número de moradias certo, foi planejada para comportar um número de pessoas. E quando vem muita família com essa numeração, às vezes um apartamento que é só um quarto, vivia 7 pessoas, vivia 9 pessoas. Então a situação não era boa já na questão da moradia. Além disso, com o estabelecimento das indústrias e com a queima de combustíveis, muitas pessoas contrariaram doenças. E a qualidade de vida foi afetada, porque tivemos um aumento da poluição. A poluição existia, até por descarte de lixo. As cidades europeias, nessa época da Revolução Industrial, elas não eram muito limpas. A noção de higiene, de se pensar a higiene da cidade, a limpeza da cidade, vem muito por causa dos problemas que se vive nesse momento. Então, a gente já tinha cidades que não eram muito limpas, não eram exemplo de limpeza. Lógico, tem suas exceções, mas eram exceções. A regra eram as cidades serem sujas. E aí você tem uma grande concentração de pessoas nas cidades. E naturalmente isso já aumentaria a sujeira da cidade, pela produção de lixo e até o descarte de dejetos, como xixi e cocô. E somado a isso, temos a queima de carvão. Temos o ar sendo poluído. E era um tipo de poluição que muitas pessoas não tinham contato anteriormente. A queima de carvão no nível que a Revolução Industrial traz não era vivida pelas pessoas. Então, o nível de problemas respiratórios que vieram com a Revolução Industrial foi grande. Apesar dela representar o progresso, de certo modo, ela também era um progresso às custas da saúde e do meio ambiente. O meio ambiente começa a ser muito afetado com a Revolução Industrial. O cotidiano dos operários. A partir da Revolução Industrial e da consequente urbanização, a desigualdade social entre operários e burgueses cresceu. O que é desigualdade social? É o abismo entre uma camada da sociedade e outra camada da sociedade. Como assim, professor? Desde que o mundo é mundo, existem ricos, existem pobres. Dependendo da sociedade, a diferença entre o rico e o pobre é maior ou é menor. A questão dessa diferença do rico e do pobre é a desigualdade social. Todos fazem parte da mesma sociedade, mas uns têm mais meios do que outros. E nesse momento, essa desigualdade, digamos, era grande, incomodava, passou a ser maior, passou a ser muito incômodo, passou a ser muito desagradável.
Nesse contexto, a qualidade de vida dos operários era muito ruim, pois as indústrias eram construídas para proporcionar o máximo de lucro e não tinham as mínimas condições de higiene, eram úmidas e sem refrigeração necessária, ou seja, além da umidade que favorecia o aparecimento de algumas doenças, elas eram muito quentes. A queima de carvão tornava o ambiente muito difícil de estar lá. As pessoas precisavam estar lá. Então, o trabalho em si já podia acarretar em doenças. Além disso, as atividades às quais os trabalhadores eram submetidos diariamente prejudicavam sua saúde, por consistirem em movimentos cansativos e repetitivos. Vocês viram isso no filme, de tanto fazer o trabalho de apertar os parafusos, o Chaplin ficou com o braço toda hora assim. Ele fez uma piada de ficar repetindo o movimento? Fez, mas isso causava problemas. O movimento repetitivo causa problemas, porque ele desgasta o seu corpo além do que seu corpo consegue aguentar. Os acidentes de trabalho também aconteciam com frequência por causa da falta de equipamento de segurança. Segurança no trabalho não se tinha essa noção ainda. Muitas dessas coisas de proteção do trabalhador vieram com o tempo. Nesse momento não se tinha nem pensado que era necessário essas coisas. As jornadas eram extensas e muitas vezes os trabalhadores chegavam a ficar mais de 12 horas por dia nas indústrias. Ou seja, metade do dia do trabalhador era trabalhando. Você tira aí que eles precisavam dormir 8 horas por dia. Quando conseguiam dormir 8 horas por dia, você sobra quanto tempo para a família? Para você poder distrair a sua cabeça. Você é dedicado até para o estudo. 4 horinhas. Essas 4 horas você tem que se alimentar, tomar banho e fazer outras coisas. Às vezes resolver um problema, pagar uma conta. Não dava. Não era uma vida saudável. Para obterem cada vez mais lucros com o processo produtivo, os donos das fábricas exploravam o tempo de trabalho dos operários sem fornecer qualquer tipo de direito e concediam salários extremamente baixos. Mas, professor, por que acontecia isso? Porque a ideia do liberalismo, de deixar a economia se autogerir, do Estado não intervir, acaba também defendendo a ideia de que no trabalho, quem decide como o trabalho funciona é o patrão. E os políticos da época concordavam com esse tipo de pensamento. Eles já não tinham a noção que o trabalhador precisava de leis, precisava de estar na lei o que o trabalhador podia ser mandado e aonde ele não podia ser mandado. No que ele tinha um direito e tinha um dever. Isso não tinha ainda. Isso vai vir a partir das discussões que esses problemas causam. Qualquer erro ou indisciplina durante a jornada de trabalho podia gerar severas punições. Naquela época, o tempo passou a ser cada vez mais controlado, com a finalidade de fazer os operários renderem mais. Mais horas de trabalho, mais produção. Era esse o pensamento dos burgueses. A questão das punições era, por exemplo, se você quebrou um produto, você não recebe hoje. Você não recebe por seu trabalho hoje. Se você fez um produto errado, você vai pagar por ele. Ou, no pior dos casos, ser demitido. E mesmo que o trabalhador fosse um profissional muito bom, se ele for demitido, tem mais 100 para botar no lugar dele. Porque o desemprego era muito grande. Então, o patrão, ele se sentia à vontade. Posso demitir quem eu quiser? Que eu sei que tem gente querendo essa vaga dele. As lutas operárias. A intensa desigualdade social gerada pela Revolução Industrial fez muitos operários se indignarem com a exploração a qual eram submetidos. Nessa situação, os operários se mobilizaram de diversas maneiras. A circulação clandestina de jornais e panfletos com textos de conscientização, por exemplo, era bastante comum. Como assim?
Nessa época, a gente já tem um nível de educação razoável nos países europeus. Assim, não falar os países europeus, alguns países europeus. Os países mais ricos da Europa tinham um nível de educação ali, principalmente na área urbana, que já estava começando a surtir efeito, a população já estava tendo mais consciência do mundo à sua volta. Então, não era, raro uma pessoa saber ler e escrever. Mas também, infelizmente, ainda não era comum. Estava no meio tempo, estava começando a virar comum as pessoas serem alfabetizadas. Eles pensaram, a gente não pode ficar calado. Temos que reclamar da nossa situação, até para os governantes entenderem o que a gente passa. Porque uma coisa que nessa época era um pensamento mais comum é que quem está no governo vive uma vida que não faz ideia de como é ser um trabalhador. Porque o governo nessa época ainda era muito formado pelas elites do país. No caso, por exemplo, a Inglaterra, pela nobreza. A maioria dos políticos dessa época eram lordes, barões. Então, como ali se podia fazer eles entenderem quais eram os problemas dos trabalhadores? Temos que protestar. Uma forma encontrada foi a questão dos jornais, de panfletos. Por quê? Panfleto você vai colando na cidade, vai colando nos postos, nas paredes, então as pessoas estão vendo. A pessoa que sabe ler, vê a imagem, lê o texto e recebe a mensagem. O jornal, a leitura, nessa época, o principal meio de comunicação era costume a pessoa que sabia ler e escrever comprar jornal. Aí tem que entender, antes de ter o rádio, teve o jornal. Depois do rádio, a televisão. Depois da televisão, a internet. A gente está lá no início da questão dessa comunicação de massa. E a comunicação de massa nesse momento é jornal. Então eles começam a fazer jornais para noticiar, por exemplo, as ideias deles, direitos de trabalho, os problemas que, por exemplo, podia ter numa fábrica. Digamos, a fábrica do seu Quincas é uma fábrica de ferro, uma siderúrgica, e lá as crianças trabalham levando panelas quentes de ferro derretido por várias e várias horas. As crianças dessa fábrica estão sendo postas em um perigo desnecessário. Isso é um trabalho que um adulto fazia, não uma criança. Aí vem uma coisa estranha. Nessa época, não se tinha noção de que o lugar da criança era na escola. Porque em todo o mundo anterior, toda a história anterior, as crianças também ajudavam no trabalho familiar. Então, a noção de que a criança tem que estudar vai vir um pouco depois desse momento. Tem gente que já pensa isso nesse momento, já tem gente que pensa, mas não é uma ideia muito comum. Então vocês, quando forem ver um texto sobre a Revolução Industrial, sempre cai a questão do trabalho infantil. Nessa época, a ideia de um trabalho infantil ideal, porque não existe trabalho infantil ideal, a criança não deve trabalhar, mas isso é uma ideia nossa hoje. Nessa época, o ideal era uma criança não fazer trabalhos perigosos. Dessa época. Nesses veículos de informação, os operários faziam denúncias, compartilhavam experiências e ideias que pudessem acabar com a injustiça que sofrem, como eu dei o exemplo para vocês. Eles também, por exemplo, podiam fazer uma denúncia de o patrão da indústria Peixeira e Peixola, que é uma indústria de alimentícia de peixes, não pagou o salário dos seus funcionários do mês de abril. Aí eles faziam essa denúncia pública que
manchava a imagem desse patrão. Ele se sentiria socialmente obrigado a pagar o salário dos seus funcionários. Outro modo de mobilização envolvia a organização política, principalmente por meio das associações. Em 1864, foi criada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, com o objetivo de reunir os trabalhadores de diversos países na mesma causa: luta por melhores salários e mais direitos e diminuição das jornadas de trabalho. Quando a Revolução Industrial explode, ela vai para outros países, os problemas que tinha na Inglaterra começam a ter nos outros países também. Porque o modelo a se seguir era da Inglaterra. Porque é o primeiro modelo. Eles não tinham muita noção de como pode existir uma indústria de uma outra maneira. Então os problemas acabam sendo os mesmos. E se são os mesmos, o pessoal já estava ali se organizando em jornal, espalhando panfleto, pensou: se aqui tem os mesmos problemas que tem na Alemanha, que tem na França, está tendo agora na Espanha, está tendo agora em Portugal, por que a gente não fala com o pessoal de lá também? E a gente organiza uma reivindicação que vai além dos nossos países. Porque se dentro dos nossos países, nossas organizações não estão conseguindo efeito, talvez juntando mais gente, mesmo os próprios governos em si comecem a se pressionar. Esse foi o pensamento deles. Também foram criados nesse período as trade unions, uniões de troca, numa tradução bem literal. Grupos de ajuda mútua que reuniam os operários de acordo com suas áreas de atuação. Por exemplo, tem as trade unions dos sapateiros, tem as trade unions dos tecelões, as trade unions dos carpinteiros. Nessas instituições, periodicamente, os trabalhadores davam uma contribuição em dinheiro para financiar as ações de luta por direitos. Ao longo dos anos, as trade unions se tornaram cada vez mais organizadas e deram origem aos sindicatos. As trade unions, que vão virar sindicatos, são organizações que eles não só estão organizando ali em uma associação que as pessoas estão pensando a mesma coisa. Eles já estão juntando um dinheiro entre eles, o pouco que eles recebem, eles tiram um pouquinho e bota lá na conta da trade union deles. Por exemplo, eu sou um metalúrgico nessa época, sapateiro, sou um sapateiro. Tem a trade union dos sapateiros. Eu não estou muito feliz com a situação da indústria de sapatos. Então, eu vou me unir com outros sapateiros que vão até além das fronteiras, por exemplo, na Inglaterra, imagina que sou inglês, e a gente vai fazer uma união desses sapateiros, que cada um vai contribuir com um pouquinho de dinheiro, para que juntos, cada um com seu pouquinho, esse pouquinho vira um pocão, e a gente tenha como bancar as nossas lutas na justiça. Porque às vezes não, contratar um advogado custa dinheiro. Então a gente pode contratar um advogado, que é o advogado dessa trade union, que vai virar o advogado do sindicato, quando virar sindicato. E aí quando o sindicato, por exemplo, for acusado pelo chefe da Adidas, não é um exemplo dessa época, a Adidas não existia desde essa época, eu vou pegar uma marca de sapato que vocês conhecem. A Adidas fala que a trade union está fazendo um protesto que não é legal, e o dono dela vai pressionar para que esse protesto acabe. Eu chamo o advogado que está recebendo do sindicato, da trade union, e ele vai defender perante os policiais, o juiz, de que não, o protesto é legal, estão seguindo todas as coisas que foram ditas por lei sobre como fazer um protesto, então não tem por que atrapalhar o protesto deles. Um exemplo, por exemplo.
Esses sindicatos, eles vão ser uma das principais forças de reivindicações de direitos trabalhistas. Os sindicatos é uma ideia que ela se torna muito popular dentro dos movimentos operários. É difícil, inclusive, eu acho que hoje não tem uma profissão que não tenha um sindicato. Se me lembro bem, posso estar enganado, gente, mas se me lembro bem, todas as profissões têm sindicato. Lógico, todas as profissões legalizadas, que por lei são reconhecidas. Muitos operários também se mobilizaram por meio de greves e motins, pressionando a aprovação dos seus direitos. A questão da greve, ela já acontecia antes dos sindicatos, até um pouco antes das trade unions já se tinham greves. O que é uma greve? Uma greve é um protesto que os trabalhadores fazem parando de trabalhar. Mas, professor, você falou que se um trabalhador não quisesse trabalhar, o patrão tinha 100 outros trabalhadores para contratar? Sim, mas uma coisa é uma pessoa fazer isso, a outra é todos os trabalhadores fazerem isso. Se do dia para a noite, vamos dizer, a Peixeira e Peixola, aquela indústria lá de peixe que eu usei de exemplo, ela tem 500 funcionários. Todos os 500 funcionários param de trabalhar juntos para fazer um protesto, fazer uma greve. O patrão, ele até pode falar: ah, mas eu acho que tem gente aí que eu posso chamar e botar no lugar de vocês. Aí que tá. Se fez a greve não vai ficar escondida. Ela vai ser propagada, a notícia que está tendo uma greve. Os outros trabalhadores e até os desempregados vão saber que naquela indústria está tendo greve. Se tem greve, tem algum motivo para ter greve. Então, o patrão até podia argumentar: ah, tem mais gente para contratar, não preciso de vocês. Mas as pessoas vão querer trabalhar no local que eles sabem que tem algum problema? A greve funciona um pouco, nesse momento, funciona um pouco com essa questão. Ela traz uma visão ruim, além de atrapalhar a produção. Porque os trabalhadores, eles tinham noção que eles não podiam ficar pedindo qualquer coisa. As reivindicações deles tinham que ter uma ideia muito boa e tinham que ter uma razão justa. A reivindicação de uma greve tem que ser justa. Até para chamar a atenção, por exemplo, de um político que vai ver que a reivindicação é justa e ele ganha apoio do povo ao apoiar a greve, mesmo que ele esteja indo contra um dono de indústria. Entendeu? É mais ou menos esse o tipo de pensamento que eles tinham que ter na hora de fazer uma greve. Os motins já era uma coisa mais violenta. Nessa época teve-se movimentos de, por exemplo, culpar as máquinas pelo desemprego das pessoas e movimentos que iam lá e quebravam as máquinas. Chamam que a culpa era das máquinas existirem. Isso é um tipo de motim. Tinham outros motins que o motim ele sempre é mais agressivo. Não é uma coisa só de parar o trabalho. Bem, turma, é isso. Vamos parar por aqui. Vamos lá para o nosso grupo. Eu vou passar agora em aula as páginas 311 e 312, tanto para o pessoal de casa como para o pessoal em sala de aula, presencial. Vamos lá fazer, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Depois disso eu vou passar só umas coisinhas no quadro para o pessoal de aula e mensagem para vocês copiarem no caderno. Pouca coisa. Só para vocês terem mais anotações no caderno. E vamos tirar dúvida, vamos conversar sobre a matéria.